Olá, meus amigos, minhas amigas, todos sejam bem-vindos. Meu nome é João Paulo, estou aqui com a minha irmã Janaína e hoje iremos falar sobre construção. Mas você não caiu no canal errado de construção civil, uma construção diferente, uma construção espiritual. Então, iremos fazer um papo aqui amistoso, tranquilo. Espero que vocês gostem. E se vocês gostam do tema, então fiquem conosco, que eu tenho certeza que será construtivo para todos nós. Não é isso, Jana? É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos todos. Vamos aqui a mais um bate-papo entre irmãos, né? Hoje com um tema tão especial aí. Isso aí, ó. Para quem não conhece aqui, ó, ao fundo está a nossa casa, né? É o Grupo Espírita Fraternidade. Eu tiro a cabeça aqui, ó. Então, Nossa aqui, ó. careca. Então, aqueles que não conhecem a casa, eu convido que conheçam a casa muito fraterna, muito amiga, né? Faz jus ao nome, né? Fraternidade Espírita. E lá nós ingressamos muito jovens ainda, né, Jana? Nos agrupamentos. Então, assim, eu sempre, quando eu posso, eu falo que eu devo muito a esta casa, não só como, como espírita, mas principalmente como homem, né? Porque muito da minha formação se deu aqui através, né, dos nossos amigos, né? Das conversas fraternas que nós tivemos aí. Então, é uma casa extremamente acolhedora, amiga, que com certeza, da mesma forma que me ajudou e ajuda tantos irmãos, eu tenho certeza que poderá e pode ajudar você, meu irmão, que está me ouvindo. É isso, João? Ô, João, eu estava pensando, tem mais de 40 anos que a gente frequenta lá, né? Tem mais de 40 anos, uns 40 e poucos anos. Porque eu ia na evangelização, né, para criança pequenininha. É. Eu estou entregando a minha idade aí, mas faz muito tempo. 40 anos é porque você já está contando o lado espiritual, né? Quando eu... Porque existe até a possibilidade real mesmo da gente ter sido acolhido na casa mesmo antes de ter Exato. reencarnado, né? Assim, existem vários indícios que essa casa, particularmente a mim, ajudou muito mesmo no plano espiritual. E eu venho aqui, eu tenho um amor, um carinho muito grande a todas as pessoas que me acolheram, né? Eu vou adicionar aqui a apresentação do nosso tema. Isso. E aqui tem um banquinho em que esse banquinho aqui para mim é especial, né? Porque aqui o seu Dácio, né, conversava muito comigo e me orientava muito com relação a várias coisas, né? Ele muito jovem, né? Depois o Valdir, o Armando, a Denise, toda a turma, né, que acolheu a gente ali e acolhe até hoje, né? E como foi gostoso e como foi importante esse começo, assim, né? Verdade. Então, meus irmãos, sintam-se todos aqui, ó. Vamos entrar na nossa casa aí, ó. É o espaço virtual, aqui a entrada, e vamos ao nosso tema de hoje. Um tema tão bacana, né, João? Isso, na construção do mestre. Essa é a construção que nós estamos falando hoje, na construção do mestre. É uma conversa, né, baseada aqui no livro do Emmanuel, psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, e está embasada aqui nessa passagem de Paulo. Mas antes de começar, a gente vai fazer uma prece. Vou convidar a nossa irmã, Janaína, a fazer a nossa prece. E aí a gente já começa a apresentação do tema propriamente dito. Então, com esse espírito de gratidão, de amor, de união, né, que essa casa trouxe para a gente, fomos brindados com tantos ensinamentos maravilhosos. Vamos pedir ao Pai que nos ilumine nesse pequeno diálogo aí que vamos ter a respeito do tema do mestre, né? Da importância de Jesus, dos ensinamentos dele em nossa vida. Agradecendo a espiritualidade amiga, ao mentor da casa, aos nossos mentores, que possa também
e ao encontro de cada um de vocês que estão escutando essa palestra nesse momento, abençoando e iluminando a vida de vocês. Que Deus nos guarde hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá, meus irmãos. Então vamos começar aqui por onde Emmanuel se baseou, né, para fazer esse comentário, né? Esse livro são passagens ali, principalmente das cartas de Paulo. Essa é da carta de Paulo lá em Coríntios, né, capítulo 12, versículo 27, em que ele fala: ora, vós sois o corpo do Cristo e seus membros em particular. Então vamos entender essa passagem. Somos nós, todos nós, somos o corpo do Cristo. Fazemos parte do Cristo. E os membros em particular. Então é uma mensagem que tem uma profundidade muito grande. Para isso nós vamos assim adentrar aos comentários, né, do Emmanuel, as passagens do próprio Cristo, as passagens e o que diz ali Kardec, né, sobre o tema. Então, é um tema extremamente profundo, extremamente importante, que vai trabalhar muito com conceitos que muitas vezes a gente acha que, que são, né, do conhecimento comum, né? A gente acha que acessa na superficialidade a sua essência, né, como a fé, e muitas vezes a gente não entende a profundidade do que é essa palavra fé, né? A gente vai entender e vai falar muito sobre isso hoje. Aqueles que ainda não adentraram, né, mais profundamente, né, o que é a fé, né, vão ter uma oportunidade muito grande hoje na nossa conversa. E aqueles que já sabem, né, sobre essa construção dessa palavra tão importante, né, tão densa, né, que traz uma coisa tão forte, né, vão poder também, junto conosco, assim, reafirmar e fazer essa reafirmação da sua própria fé. Entender o que é essa reafirmação da própria fé. Vamos lá? Aí, Janaína, começa olhando esse trechozinho aí do que o Emmanuel comentou. Então vamos lá. O Evangelho não nos convida à confiança preguiçosa nos poderes do Cristo, qual se estivéssemos assalariados para funcionar em claques de adoração vazia. O que seriam esses claques, João, de adoração vazia? Você chegou a dar uma olhada no dicionário? Isso daí não cheguei, a gente pode até olhar. Mas isso daí... Então vamos lá. Claques, sabe aquelas pessoas que antigamente faziam muito isso? Eram aqueles contratados para aplaudir nos espetáculos. Era isso. Então, quando ele está falando aqui, qual se estivéssemos assalariados para funcionar, é isso, como se você estivesse pagando, como se fosse um robozinho ali, que está ali pago apenas para aplaudir, muito bem. Automatizado, né? Não, foi exatamente nesse sentido aí, está totalmente contextualizado, né? Porque, assim, o Evangelho, ele não é primeiro que o Evangelho não é uma letra, né? A letra, ela está ali no Novo Testamento. O Evangelho, ele é maior do que o Novo Testamento, né? O Evangelho, ele é uma coisa maior. Ele envolve a letra e ele envolve o sentimento. Então, a palavra Evangelho, ela é superior, né, em termos de significado do que o próprio Novo Testamento, né? Então a gente vai entender o Evangelho, que é a letra e o sentimento, não é restrita a uma confiança preguiçosa, né, no Cristo. Qual se tivéssemos ali nessas claques, né, que nessas assembleias de adoração vazias, simplesmente para profanar e buscar aplausos, né? Hoje buscar views, né, na internet, ou a membros, né, para aquela nossa congregação, e simplesmente ficar ali restrito àquele tempo, àquele local. O Evangelho de Jesus é um evangelho de ação, né, como nós vamos verificar hoje na nossa conversa. Não é isso? Quando eu li essa parte, eu fiquei imaginando assim, você ficar deitado, ficar esperando ali a vida passar, não agir, entendeu? Essa confiança preguiçosa, ela leva a isso, né? Como se a gente não estivesse
assim, cumprindo o nosso propósito, a nossa missão, né? A nossa meta existencial que todos nós temos. E deixando a vida passar, sem se movimentar, né? Isso, perfeito. Eu trouxe até um trechozinho aqui da passagem de Tiago, né, que ele fala que a fé sem obra ela é morta. Que a gente tem que entender que as coisas dentro do Evangelho eles têm uma harmonia muito grande, né? E as passagens elas se reafirmam o tempo todo. A gente verifica em várias passagens a reafirmação da mensagem do Cristo, né? E aqui Tiago, nesse capítulo 2, versículo 26, reafirmando o tempo todo qual esse sentimento, né? Essa relação da fé. Que a fé, ela não é, né? O evangelho, quando a gente vai adentrar do evangelho, ele não é uma coisa de leitura, né? Ou só leitura, ou ele não é uma coisa só de proclamação, ele é uma coisa de ação. Porque a partir do momento que a gente não age, a gente vai condenar a nossa própria fé à morte, né? Porque ela não sobrevive, ela não existe, ela não coexiste sem ação, né? E nós Conhecimento. pedimos muito por estarmos aqui, né? Para estarmos aqui. Essa oportunidade da vida, ela foi muito desejada por nós. Então, que façamos jus, né? Assim, não vamos. O Evangelho convida a gente a isso, né? A assim, esse movimento para Cristo, né? Essa ação, né? Como você está falando. Essa palavra fé, ela tem uma origem assim dentro do Evangelho, né? Que ela é muito, ela representa muito assim. E a gente, através do tempo, a gente reduziu, né, o significado da palavra fé. Cada vez mais a gente reduz. Ela tem uma origem na palavra hebraica, né? Que é emuná. Emuná, ela tem um significado muito forte, né? Na língua hebraica, que ela significa fidelidade, ela significa relação de transformação com aquilo que nós acreditamos, né? Uma relação mesmo de nos tornarmos, como diz a passagem, membros, né? Corpos e membros daquilo que nós profanamos ser, né? Então você vê que ela é uma coisa muito grande, né? Uma coisa muito poderosa, né? Quando a gente fala dessa palavra emuná, né? Que foi traduzida, né? Como fé, e através do tempo a gente veio diminuindo, até transformar essa palavra fé em crer, né? São duas coisas completamente diferentes, né, Jana? Uma coisa é crer, outra coisa é a fé, né? São coisas distintas, né? Você está trazendo a fé aí, mas é porque tem um trecho, né? Que fala exatamente da fé no Senhor, né? Exatamente, Você quer que eu exatamente. leia essa parte? Não, só antes da gente se aprofundar, vamos só a gente falar um pouquinho dessa relação, porque assim, para a gente poder progredir aqui, a palavra, por exemplo, a crer. Onde que fala aqui que a crença vai nos tornar melhor? Porque é uma coisa importante. Muitas vezes a gente, na humanidade, veio muito traduzindo isso, achando que a crença nos tornaria melhor. Onde que tem escrito que a crença nos tornaria melhor? A crença não nos torna melhor do que ninguém. E eu posso crer que o homem chegou à lua. Isso vai me tornar melhor do que você que não crê que o homem chegou à lua? Eu posso crer que Jesus passou por aqui e trouxe sua mensagem de amor. Mas se essa mensagem de amor ela não vier para me transformar, ela não vier para me modificar, ela não vier para me transformar numa nova pessoa, ela não vai me tornar uma pessoa melhor. Então, uma coisa que a gente tem que fazer aqui, a primeira separação importante. Crer, temos o direito de crer, temos o nosso papel, né? E temos o que vamos fazer com a nossa crença. É isso que é a nossa fé, né? Agora vamos lá. Jana, tá me ouvindo? Sim? Vamos lá. Quiser ler um trechozinho? Não, eu estava falando assim, porque o restante, né, desse capítulo, ele traz essa questão da fé. Como você está falando da fé, seria interessante ler, né? Eu não sei Pode ir se nos lá. próximos slides você vai disponibilizar isso. Não, ele vai atacar aqui, a gente vai falar aqui muito na parte do Emmanuel, mas se você quiser ler o texto, pode ler. E aí depois a gente vai atacando tópico a tópico aqui, de uma Ah, maneira tá. sucinta, né?
É porque, assim, ó, o que ele fala, né? O apóstolo Paulo faz-nos sentir toda a extensão da responsabilidade que nos compete à frente da Boa Nova. Cada cristão é parte viva do corpo de princípios do Mestre, com serviço em particular. Não te iludas assim, fixando-te exclusivamente em afirmações labiais de fé no Senhor, sem adesão ao próprio esforço ao trabalho edificante que nos foi reservado. Sentindo, pensando, falando e agindo nessa ou naquela ocorrência, é indispensável compreender que é preciso sentir, pensar, falar e agir como se o Mestre estivesse sentindo, pensando, falando e agindo em nós e por nós. Isso é um pedacinho inicial. Então, é essa fé que você está falando aí, que a gente se sentir mesmo, pensar e falar como mestre, né? Como Jesus, que é o nosso modelo vivo, né? De como devemos agir, né? Nosso maior exemplo. Isso aí. Aqui, ó, na construção da fé, Kardec ele veio trazer uma revolução muito grande, né? Uma revelação muito grande, né? Por quê? Essa palavra fé, como nós falamos aqui, ela veio se perdendo com o tempo, né? Já na partida ali, nas primeiras cartas de Paulo, você vê que a preocupação de Paulo em trazer o homem novamente para esse conceito de fé, né? Ele o tempo todo traz, nas cartas dele, a questão do amor, a necessidade de fazer o amor. Aí ele muito, né, se falava, né, que na época de Jesus, né, que o homem seria justificado, né, alcançaria sua própria salvação através do conhecimento, né? E aí Paulo fala que o Díquel, né, que é o homem justo, né, ele seria justificado pela sua emuná, que é exatamente essa palavra que veio como fé, né? Então, é essa transformação, não é o conhecimento, né? Você vê que isso é muito simbolizado no Evangelho de Jesus, que era, né, os sacerdotes, né, que condenaram Jesus, que conheciam muito bem a palavra, conheciam muito bem o que estava escrito, mas não praticavam, né? E Kardec veio justamente para trazer à tona novamente, falar assim, olha, a nossa própria salvação, a nossa melhora, né? O Evangelho, ele não está em nos associarmos a algum templo, ou a alguma igreja, a algum local. Ele está no amor, ele está na caridade, ele está na transformação do homem, né? Ele está no entendimento dessa fé, mesmo como algo em movimento, não algo estático, não algo para ser ali aplaudido ou venerado, não, algo para a gente colocar dentro de nós, para a gente inserir na nossa vida, no nosso coração, para começar a nos direcionar. Né? Então, assim, é uma modificação de mentalidade que a época de Kardec causou um grande alvoroço. Né? O João, assim, indo conforme aí, né, você está trazendo as definições de fé, é por isso que nessa parte, né, Emmanuel foi muito inteligente, assim, muito claro, na hora que ele fala assim, nós temos que nos perguntar diariamente o que Jesus faria na situação X, né? Perfeito. É isso, é acreditar, assim, porque você vê Jesus, mesmo ali na cruz, ele vira e fala, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Então, assim, naquele momento mais difícil, de dor, de tristeza, né, por toda aquela situação. E quantas vezes a gente não passa na vida por tantas dificuldades e a gente perde a nossa fé, ao invés de se perguntar, o que será que Jesus faria nessa situação? E nós somos chamados a nos posicionarmos diariamente, né, com tudo. Eu sempre gosto e trago nas palestras essa situação de Santo Agostinho,
que ele fazia todo fim de dia, antes de dormir, aquela reflexão, aquela autoanálise de como foi o dia. Isso é fé em Deus, ter fé em Jesus, né? Com certeza, isso faz parte da fé. A reforma íntima, a autoanálise, tudo isso faz parte da fé. É isso mesmo. Exato. E aqui, a gente separou aqui em 3 partes, para a gente pontuar, né, esse tema, o que Jesus disse, né? De diversas passagens ele reafirma e fala sobre a fé, como essa de Tiago, né? Nas cartas de Paulo ele fala bastante sobre essa importância da fé e o que seria a fé, né? Ele descreve muito bem aquela passagem sobre o amor, né? Que é muito bonita, né? Mas Jesus ele foi bem categórico, né? Ele falou e falava o tempo todo para seus discípulos, né? E seus seguidores, que o evangelho ele estava ali, o sentimento do evangelho, né? Ele estava direcionado a 2 princípios que seriam basilares de todo o evangelho dele. Quais seriam? Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Colocando ali um ensinamento sobre o amor, né? Sobre o sentimento do amor. Então nós precisamos o quê? Nós precisamos amar. Nós precisamos amar. Amar quando? O tempo todo. Amar em todas as ocasiões. Colocar o amor, como diz o Aniceto lá quem viu agora o filme, né, do Nosso Lar 2, que é baseado no Mensageiros, né, ele falou, eu me dou o direito de dar poucos conselhos, mas esse daí eu farei, que é ame o tempo todo. Exercite o amor o tempo todo, em todas as ocasiões. Não é só na igreja, não é só nos momentos que você está rezando, não é só com seus filhos, não é só com seu marido, é o tempo todo você praticar o exercício do amor. Né? Porque esse exercício de amar, né, de uma maneira assim mais ampla, é que vai conseguir nos transformar, né? Nos trazer em pessoas mais próximas, né, ao que Jesus veio trazer para a gente, né, Jean? É interessante que essa construção do mestre, né? Isso a gente tem que se fazer essa pergunta. Como estamos construindo o mestre dentro de nós? Qual é a mudança que o mestre fez e faz em nossa vida, né? E é isso. A gente precisa fazer essa revista íntima, né, João? Se a gente está em consonância com o Pai, como que a gente faz parte desse corpo, né, do Cristo celestial, que como bem traz aí essa parada aí essa lição, desculpa, que a gente deve atuar como membro, né? Membro. Como assim membro? Onde cada um de nós tem a sua função específica. Nossos dedos têm uma função específica, nosso coração tem uma função específica, nossas pernas, e tudo isso compõe o corpo. Se a gente fizer essa comparação com Cristo, seria isso. Uma pessoa tem a habilidade de falar, o outro de agir, o outro tem a parte financeira, mas todos nós, com nossas funções, fazemos um todo, né? Somos todos membros do Cristo. E a gente traz em nós os princípios. Então, a gente tem que colocar à tona isso, né? E se perguntar se a gente está construindo o mestre mesmo dentro de nós. Perfeito. E é isso, aqui eu botei, só para não deixar passar, que é um símbolo, né? Uma simbologia daquela passagem do bom samaritano, que é aquela que todos nós conhecemos, né? Que é justamente Jesus trazendo, para quem tem dúvida, né? Que o samaritano era considerado o inimigo ali do povo judeu, é o que o Jesus estava falando, né? Naquele momento. E ele mostrando que ali o mais próximo, né? Seria o samaritano, não o sacerdote, não o levita, né? Que o sacerdote seria o representante da religião deles, o levita, o assistente, né? Que daria assistente ao templo, então teria uma posição muito importante dentro da igreja, mas não, nem o sacerdote, nem o levita estavam praticando o evangelho de Jesus. E sim o samaritano, que ali realmente ali é bem forte para que a gente entenda mesmo o que Jesus veio buscar da gente, né? Que é a prática do amor, da caridade, né? Dessa transformação que a fé nos causa,
que a fé causa em nós. João, quando a gente compreende o Evangelho de Jesus, né, os nossos deveres e responsabilidades, elas se ampliam, né, e nos faz com que Perfeito. tenhamos que agir, né, e é isso, quando a gente tem conhecimento, a gente, poxa, então a gente começa a compreender, os nossos deveres aumentam, nossa responsabilidade, que agora a gente tem uma outra conotação da vida, uma outra visão. E é isso que fala aí, né? A gente tem responsabilidade ante essa boa nova, né? Sim. Porque a gente faz parte do Cristo. Então a gente tem que agir em conformidade com ele, né? Nessa passagem aí, o que ele fez? Ele desmistificou qualquer tipo de padrão que existia, que não pode ter contato, eles são isso, são aquilo, não. Exatamente. O amor está acima de tudo, né? Isso, exatamente. E aqui no próximo slide a gente vai trazer um pouquinho o que o Kardec falou sobre a fé, né? E aí a Jana, que é a nossa leitora aqui, oficial. A fé verdadeira é aquela que se manifesta nas ações. A doutrina espírita nos convida a um constante progresso espiritual, alcançado através do trabalho no bem e da reforma íntima, que é isso que a gente falou, né? Essa reforma íntima, esse parar, esse se voltar para dentro de nós, para a construção desse mestre, né? Em busca desse sentido existencial, para que nós estamos aqui, para que eu estou aqui, qual a minha função, o que Jesus faria nessa situação. Então, o que eu acho mais importante, que deve ficar dessa passagem, é que deve ressoar nos nossos corações, né, esse significado da gente fazer parte desse corpo cristão, né, dessa fé que tem que estar acima de tudo, né, e buscar viver os ensinamentos do Cristo no nosso dia a dia, né, João? Isso. Então é isso, eu destaquei aqui a ação, né, ações, né, ela se manifesta nas ações, não em palavras vazias, né, ou em discursos nos colocando em posições melhores do que aqueles irmãos em que não fazem parte daquela congregação em que a gente se associou, né, mas ela se revela assim nas nossas ações, o que nós estamos fazendo, como você falou, né, com esse conhecimento, com a nossa crença, né, o que a gente está fazendo. Ela se revela não só nas nossas palavras, né, mas as palavras elas são muito importantes, elas têm um poder muito forte, mas nas nossas ações, né, o que a gente está fazendo com aquele conhecimento, o que a gente está fazendo com o evangelho que nos foi entregue, né, a parábola também dos talentos, né. E a doutrina espírita ela tem um condão de nos convidar ao movimento do progresso, né? Ela é movimento. A gente tem que estar em progresso, procurando sempre alcançar o nosso progresso através do trabalho do bem e da reforma íntima, né? Que é também através das autoanálises que a gente tem o dever de fazer se a gente busca progredir, né? É isso. Que não esqueçamos que somos parte viva do corpo de Jesus, né? Então vamos tentar pensar como Jesus, esse modelo e símbolo de amor, né? Que nós temos aí como exemplo em nossa vida. Isso aí. E aqui, João, eu trouxe. Desculpa, pode falar. 2 livros. Eu assim, adoro, Joana, né? Que retratam bastante essa questão de Jesus. Tem esse aqui, Jesus e a Atualidade. Certo. E esse aqui, Jesus e o Evangelho. E é tão interessante porque, assim, nesses livros, você conversa com Jesus nas suas passagens, assim, Jesus e tolerância, Jesus e amor, Jesus e dever e alegria, e vai. Assim, é muito bacana, porque é uma forma da gente entender esse exemplo de amor e tentar buscar aqui para o nosso dia a dia. Traz exemplos muito legais. Então, são 2 livros recomendados aí para a leitura de quem quiser, né? Muito se aprofundar aí no tema da construção do mestre em nós. E aqui, Jana, eu separei aqui, de uma maneira assim também, uma síntese, né, do que o Emmanuel trouxe nesse capítulo, né, nesse trecho aí do livro, né, na construção do mestre. Que a nossa fé é uma responsabilidade frente à Boa Nova, né, frente à aliança de Jesus, como você falou.
A gente tem uma responsabilidade a partir do momento em que a gente quer se transformar, que a gente quer realmente se profanar ali, seguidor do Cristo, a gente está nos propondo uma transformação, né? Na busca de uma pessoa melhor, né? Ela é também uma parte viva, como a gente falou, a gente é uma parte viva do próprio corpo, dos princípios trazidos por Cristo, né? Então a gente se torna ali realmente membro daquele movimento que é um movimento cristão, um movimento que segue a Cristo. A gente é parte viva desse movimento. Ela não se restringe às afirmações labiais, como nós falamos, e ela, acima de tudo, é um chamado. Ela é um chamado. Não é isso? É isso aí. Algum comentário sobre essa... Não, eu acho que isso aí resumiu o que a gente trouxe aí, né, no nosso bate-papo. E eu tinha separado algumas coisas, mas o tempo é tão rápido que não dá para falar. Mas, assim, novamente, ressalto, né, a importância da leitura, né, edificante, que nos ajuda sempre a buscar esse Jesus, esse Cristo que nós carregamos em nosso coração. Isso é que é, de fato, importante, e que não percamos nossa fé, por mais difícil que as ocorrências, né, do dia a dia tentam assolar os nossos corações. É isso. Muito bom. Aqui no final eu coloquei essa figurinha, que é uma escalada, né? De uma criança, então é um símbolo importante. Primeiro a escalada, depois a criança. Para a gente que compreenda que a nossa fé exatamente está representada aqui nessa imagem, né? Porque ela é uma escalada, né? Como diz aquela canção do Trem Bala, né? Não é chegar no topo do mundo e saber que venceu, né? É saber que a caminhada te fortaleceu. Então, a fé ela é essa construção, né? Esse movimento de caminhada que ela vai nos fortalecendo, né? Nós não somos seres ainda perfeitos, né? Oxalá um dia seremos, né? Seres que chegarão, terão caracteres angelicais, né? Então, somos ainda seres que carregam grandes imperfeições, mas esse movimento de nos preocuparmos e nos tornarmos seres melhores, ela faz parte da nossa fé, né? Essa escalada, esse caminho, né? A gente reconhecer, olha, hoje não foi um dia, através da reflexão, da autoanálise, da reforma íntima, hoje não foi um dia que eu agi corretamente ali com meu vizinho, né? Eu tive uma oportunidade de praticar o bem na uma pessoa que cruzou meu caminho e eu não pratiquei. Então a gente saber que a gente precisa melhorar, né? Ter essa paciência, que é uma caminhada, é um progresso, mas que a gente precisa se movimentar de uma maneira bem tranquila, né? Nos reconhecendo como nós somos, mas sabemos que nós estamos aqui para crescer, para evoluir, né? Esse é o primeiro símbolo que eu quis trazer. E o segundo é a própria criança, né? Que é a simplicidade da criança, né? E aí, lembrei da outra música do Padre Zezinho, né? Que canta aquela música, né? O que eu posso fazer para ser feliz? Aí ele canta, né? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, fazer o que Jesus fazia. Porque ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria um pouco mais feliz. Então essa é a construção da fé, né? É isso mesmo. Algum comentário final, Jean? Então, eu acho que a gente já está no avançado da hora aí. Eu acho que a gente pontuou bem o que trouxe, né, essa passagem de Paulo aí. Então, vamos pensar nessas situações que nos abordam no cotidiano, né, e que devemos pensar, buscar em Jesus como uma terapia para a gente, para a nossa vida, né? Tudo vai ser mais fácil. E essa busca da individuação, né, na psicologia e na psicologia analítica, na junguiana, e a Joana traz isso nos livros dela, é isso, é essa busca, essa escalada, onde se tropeça, levanta, e são nas dificuldades que a gente evolui, né?
É isso aí. Então, assim, eu quero agradecer você imensamente de coração, porque a Janaína está num momento particular da vida dela, que ela está com muitas atribuições, muitas tarefas para cumprir, mas mesmo assim ela se dispôs a participar dessa conversa. Espero que a gente continue com essa parceria, que para mim é muito gostoso, aprendo muito através das nossas conversas. E os que estão aqui conosco até agora, também agradecer a paciência de estarem conosco. Se vocês quiserem, ou querem que a Janaína participe da conversa de setembro, vocês colocam aqui no comentário. Tenho certeza que a gente vai sensibilizar ela para participar também do vídeo, da conversa que nós teremos em setembro. Não é isso? Mas tirando as brincadeiras, muito obrigado, Jana. Obrigada, João. É sempre bom levar a palavra de Deus, de Jesus, né, para os nossos amigos, para nós mesmos, que somos os primeiros a escutar. E agradecer a casa, né, por nos presentear com essa oportunidade tão bacana, viu? Então, vamos agradecer a espiritualidade, essa oportunidade de estar aqui reunido, em nome de Jesus, pedindo que sejam emanadas vibrações de amor, vibrações de cura, vibrações de sabedoria a cada um de vocês que estão aqui, junto com nós, buscando essa compreensão, né, dos significados do Cristo na vida de cada um. Que Deus nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, João. Um beijo, então, pessoal. Gente, um beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Beijão. Tchau, tchau.